vida temos para viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir. É uma satisfação estar com vocês. Logo pela manhã podemos ter mais uma comunhão, né? Temos uma comunhão sobre a palavra de Deus. No final do programa também nós estaremos orando com vocês, né? Graças ao Senhor pela oração, né? Que a oração ela pode tocar o coração de Deus. Ela, por meio da oração, nós podemos falar com Deus, né? E esse caminho para que cada homem possa falar com Deus já foi aberto. Cristo abriu esse caminho para nós por meio da sua crucificação e nos deu o direito de todo homem, né, sem exceção, sem fazer distinção ou acepção, deu o direito de todo homem poder falar diretamente com Ele, sem que haja nenhum mediador, aonde você estiver, na sua casa, até mesmo agora chegando do trabalho ou saindo do trabalho, né, com essas mudanças. Alguns chegam de manhã do trabalho, outros saem de manhã, né, mas graças ao Senhor que nós podemos orar em qualquer lugar. Tem pessoas que nos acompanham nas escolas, pela internet. De repente você já está até no trabalho agora e você pode pedir que Deus possa te ajudar, você, o seu físico, a sua saúde, para você realizar a sua atividade nesse dia, guardando a sua mente em paz, tendo alegria, que são algumas das promessas de Deus na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né? Nós estamos com um convidado aqui para nós darmos continuidade a um tema que foi exibido aí por algum apresentado no programa Vida para Todos, que nós falamos sobre como viviam os primeiros convertidos, como eles se reuniam, qual era a meta desses cristãos. E nós estamos novamente com o Daniel Moraes conosco aqui, mais uma vez participando conosco. Eu quero agradecer a sua presença, Daniel. Muito bom dia. Gratidão é toda minha. Muito bom dia, Antônio. Bom dia àqueles que estão aí nos assistindo na programação. É uma satisfação estar com vocês aqui mais essa vez. Que Deus, que pela sua misericórdia e bondade permitiu, né, Antônio, que nós estivéssemos aqui. E vamos, se Deus assim também nos conduzir, continuar dando continuidade àquele tema que nós havíamos falado nos dois programas anteriores, né? Tanto no da manhã como no da noite anterior a esse, né? Nós começamos a tratar aqui de um assunto que eu creio que, se você é cristão, se você professa o nome do Filho de Deus, é de interesse também seu, não é? Porque nós temos que saber quais são as estruturas da nossa fé, né? O que eu tenho que me apegar e nunca abrir mão? Porque há coisas na vida, até mesmo na vida humana, há coisas que são primordiais, há coisas que têm preeminência, né, Antônio? Tem coisas que têm prioridade, né? Sim. Tem coisas que são apenas luxo, né? Tem são coisas que a gente né? pega sem ter necessidade, mas tem coisas que são de fato primordiais e nós não podemos abrir mão, porque são fundamentos da nossa vida, não é? E se é assim na vida humana, quem dirá então na nossa relação espiritual com o Senhor? E é interessante, Daniel, nós vamos daqui a pouco já estar falando um pouco aqui sobre o projeto Bucafé, né? Sim. É interessante que esses são chamados na Bíblia de alicerces, né? Alicerces. Os alicerces da fé. Ou também como o apóstolo Judas, como nós lemos aqui na carta dele, não o Judas que traiu Jesus, né? Mas o Judas Tadeu, o Judas irmão do Senhor Jesus na carne. Esse Judas, ele escreve dizendo que foi entregue uma fé comum aos santos. E que nós, Antônio, temos que batalhar por essa fé, sem nunca abrir mão dela.
Nunca. Essa fé comum seria a fé que é aquela que é partilhada todos, por né? todos os cristãos, aqueles que são de fato genuinamente cristãos, eles partilham dessa fé. E eles não abrem mão disso. Porque só a igreja tem essa fé. E, na verdade, o conhecimento genuíno dos fatos da criação, do mundo e de Deus é sustentado pela igreja. Olha. Você sabia que, por exemplo, os filósofos dos seculares aí que há no mundo, todo o conhecimento filosófico que eles têm, na verdade, eles estão comendo as migalhas do que a igreja sustenta. Porque é uma coisa na filosofia, para você que está aí nos assistindo, e eu também compartilho isso aqui com o Antônio, há uma coisa aí na filosofia secular que é comum com o cristianismo, Antônio. Sim. É que todos nós partilhamos conceitos sobre Deus, o mundo, a criação, certo? E o sentido da existência. Sentido da vida, né? O sentido da vida. Sentido da vida. Essa é a base da filosofia humana hoje. Essa é né? a base da filosofia humana. E essa base da filosofia humana, né, ela é estruturada, na verdade, na revelação correta das Escrituras, na filosofia teológica. Teológico não quer dizer, teológico é aquilo que Deus revela, do conhecimento revelado de Deus. Na verdade, essa palavra teológica, né? Ela significa o conhecimento de Deus, né? A raiz, né? Isso, ela tem uma raiz grega que significa teos, que é Deus. Em grego é Deus, e logia, que significa conhecimento ou estudo. O estudo, né? O estudo. Mas também a melhor palavra colocada seria conhecimento, né? Porque Deus se deu a conhecer. E porque quando o homem conhece a Deus, aí ele conhece a si mesmo. Daniel, você está falando aí sobre a questão de conhecer Deus e de se dar a conhecer, né? Que Deus se revelou para que cessem, na verdade, o homem hoje ele está à procura de conhecer a sua existência, a origem das coisas, a compreensão de si mesmo. Aí surge a filosofia e tudo isso são as indagações dos homens. Sim. Tentando descobrir a origem. Sim. São as perguntas que o homem tem, né? São a busca por resposta daquilo que o homem tem. E para nós darmos início no tema aqui, sim, baseado nessa linha, tem um lugar, você sabia que existe um lugar hoje que você pode frequentar, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, tomar um suco e ainda, Daniel, ter as respostas dessas buscas que muitos hoje buscam, por que o homem foi criado. Tem algumas perguntas que martelam a nossa mente, que seriam essas perguntas, né? Tem 3 perguntas básicas que todo homem deveria saber, mas a primeira dela eu creio que todos os homens já conhecem pelo fato do Brasil e principalmente a América do Sul, a América do Norte também, com exceção algumas partes do Oriente ali, mas até mesmo a Europa hoje, tanto o continente europeu como o continente também africano já está sendo bem evangelizado. Sim. E também a América do Sul e a América do Norte aqui, continente americano aqui. Então nós podemos dizer que esses lugares hoje já há o conhecimento de que a origem de todas as coisas está em Deus. Sim. Então a primeira pergunta que acho que todo homem questiona, Daniel, é: quem criou todas as coisas? Sim. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Essa é muito simples. Quem é o criador de todas as coisas, né? Essa pergunta, de fato, ela é fácil, porque o conceito cristão já revelou isso, né? O conceito cristão já revelou. A revelação cristã já mostrou isso, que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Tem uma outra que já não é tão fácil, mas no Bucafé também você tem livros. Resposta. Tem livros disponíveis, né, que você pode... Eu vou mostrar aqui, pedir para o diretor dar um foco aqui nesse livro aqui, o Evangelho de Marcos. Esse aqui, ele é muito bom para revelar algumas perguntas, Daniel. Sim. Esse aqui são o plano de Deus para as nações. Tá pegando certinho aí, né, diretor? Então, esse plano de Deus para as nações, ele vai responder algumas das perguntas da humanidade. Quem criou todas as coisas
a origem da existência de todas as coisas, essa aí já matamos, né? Graças a Deus que a Igreja Católica já mostrou isso daí. Teve alguns concílios, nós vamos ver nos programas de hoje, um pouco mais adiante. 3 grandes concílios, né? 3 grandes concílios para explicar algumas coisas dessas. A segunda é, se ele criou, por que ele criou? Sim. É porque, como nós já falamos aqui, né, Antônio? Deus é um ser que é muito mais perfeito que nós. E nós aqui nessa criação, na Terra, quando sendo criados por Deus, o homem, quando ele é um homem que é correto, ele não faz nada sem um propósito. Então, por exemplo, se existe uma cadeira para alguém assentar nela, por que o carpinteiro vai lá e constrói aquela cadeira de madeira? É porque vai ter alguém que vai se assentar naquela cadeira. Isso é das mínimas coisas às grandes coisas. Os donos, presidentes de multinacionais, eles têm as empresas porque tem consumidores consumindo dentro daquela empresa naquele ramo que ele está produzindo. Tudo que é criado tem uma finalidade. Tudo que é criado tem uma finalidade. E Deus, então, não ia criar o homem, né, Antônio, aqui nessa terra, sem ter uma finalidade. Não ia, como nós mostramos aqui nesse livro, ele não ia colocar as nações nessa terra se ele não tivesse uma finalidade para com essas nações. E todas essas coisas, Daniel, as pessoas que querem até mesmo, pode fazer, tá mandando um e-mail para nós, para a Igreja em Penápolis, né? www.igrejaempenapolis.com.br, ou até mesmo você mandar também um e-mail para a própria Star News, né? Programa Vida para Todos, e entrar em contato conosco e para pedir alguns livros, né, solicitar alguns livros. Então temos muitos temas diferenciados que vai responder às suas perguntas, às suas dúvidas a respeito de Deus, a respeito do plano de Deus e por que Deus criou o homem. Então quem criou é Deus. Sim. Por que ele criou? Né? Por que ele criou o homem? Por que o homem está aqui nesse planeta? Né? Então essas coisas nós precisamos saber. Para que esse homem foi criado e no que vai culminar tudo que nós conhecemos como a história da existência humana. Todas essas coisas você pode ir no Bucafé, tem a mesinha do café aqui. Eu queria pedir pro diretor que está filmando a mesinha do café nossa aqui, você vai ver a logomarca ali, Bucafé, e alguns livros ali disponíveis, como o livro de oração, sobre um estudo, né, e ali bem semanal também, um alimento diário sobre o livro de Apocalipse. E você, então, está disponível ali alguns livros, todos esses livros, mais de 600 títulos, Daniel. Sim. Mais de 600 títulos hoje, disponível para jovens, criança, casamento. Sim. Vida matrimonial, relacionamento de liderança em grupos cristãos, né? Porque é uma preocupação daqueles que são ministros na fé, é como desempenhar de uma maneira mais adequada o seu serviço dentro daquele lugar onde Deus o colocou à frente de algumas pessoas para poder conduzi-las, né? Então nós temos livros também que auxiliam dentro dessa área e você pode estar ali no Bucafé conhecendo algum desses títulos. E tem o Bucafé ali em Araçatuba, né, Antônio? No endereço ali em Araçatuba, na Rua General Osório, ali em Araçatuba, bem no centro. Pode pôr ali também no rodapé o endereço do Bucafé para nós, diretor. O endereço do Bucafé de Araçatuba. Sim. Graças ao Senhor. Você pode estar indo ali no Bucafé, Rua General Osório, 494, centro de Araçatuba. E ali nós temos uma biblioteca disponível também para que você, sem nenhum custo, possa levar para sua casa também um livro ali, retirar, fazer o seu cadastro. Muitos livros disponíveis ali para você ler. Daniel, nós vamos para o tema de hoje. Vamos lá. O tempo não nos aguarda, o tempo é curto e eu gostaria que você não perdesse seu tempo. Você que está nos assistindo, que o seu tempo fosse precioso, porque o tempo é precioso para nós. Sim. E tudo que nós fizermos hoje, Daniel, vai determinar o nosso futuro eterno. Nosso futuro eterno. No programa passado nós falamos sobre a esperança, baseado sobre os itens da fé, de Efésios, da fé comum, de Efésios 4. Efésios 4. Nós vimos então, primeiro, né, Antônio, que existem ali 7 itens principais, né? Podemos até colocar 8 itens principais, porque dentro desses 7 há também o propósito eterno de Deus.
E esses 8 itens principais, eles eram guardados e vividos por todos os cristãos genuínos do primeiro século. E são um modelo para todos os demais cristãos. Se você é filho de Deus e você professa, né, Antônio, a fé comum, você tem esses 7 itens de Efésios capítulo 4. Porque há coisas, como eu falei, como nós falamos aqui, que são primordiais, são chamados alicerces da fé. E de acordo com a Bíblia, se alguém não professa um desses itens, ele não é nem mesmo cristão. É interessante, isso que vale a pena nós relembrarmos quais são os itens para darmos prosseguimento hoje com o tema sobre a meta. Nós vamos falar um pouco agora nesse programa da manhã sobre a meta desses cristãos, né? Qual é a meta deles, como eles viviam e o início da degradação. E no programa das 23 horas, Daniel, nós vamos falar um pouco sobre a restauração, como ela se degradou e como Deus vem restaurando as verdades. Né? E é importante, né, Antônio, nós vemos por que eles guardavam esses itens aqui. Para essa esperança final que todos eles tinham. Qual é o item principal? São esses itens principais da fé comum em Efésios, mostrando esses 7 uns. Não é aquele 7-1 que tem aí, né? Que é aquela forma de enganar, né? São 7 uns, os 7 itens principais de Efésios. Dentro dessa esperança, Daniel, que foi o que não deu tempo de nós comentarmos no programa passado, qual é essa esperança? Esperança no quê? No que deve, o cristão deve ter esperança em... O que ele deve aguardar? Esperança no quê? Só antes de responder essa pergunta, só lendo novamente o versículo 5, versículo 4, aliás, de Efésios 4, ele fala assim: há somente um corpo e um espírito. Nós falamos bastante do corpo no outro programa. Aí ele continua: como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O que é a esperança da vocação? Deus nos comissionou, nos deu uma vocação, para quê? Para uma esperança. E qual é essa esperança? Aí essa pergunta, Antônio, ela é respondida em outra epístola de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito aí. Você aí de casa, que puder também nos acompanhar, ou quiser anotar o versículo, para que você possa estar lendo aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele diz assim: pois eles mesmos, Paulo aqui falando aos Tessalonicenses, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Tessalônica era uma cidade grega, e os gregos tinham muitos ídolos, falsos deuses. Mas a pregação de Paulo foi de tal maneira repercutiva no meio deles, que eles abandonaram os ídolos. Para quê, Antônio? Aí o versículo continua. Versículo 10, né? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Mas qual é o alvo de servir o Deus vivo e verdadeiro nessa vida? Versículo 10. Para aguardar. Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então haverá um julgamento vindouro. Sim. Né? Na verdade, nós comentamos em um programa que o julgamento de Deus não é a ênfase aqui no programa, nós vamos ver a meta deles, mas esse juízo de Deus é julgar tudo aquilo que não condiz com o próprio Deus, que está fora da vontade de Deus. Sim. E para isso o Filho de Deus veio, Daniel, e nos chamou de uma condição que estávamos no passado, uma condição comum, destinados à condenação eterna. Sim. E agora nós somos livres de uma condição anterior, fomos chamados para sermos cristãos, que é aqueles que vivem como Cristo, ou que pelo são menos agregados a Cristo, né? Unidos a Cristo. Sim. E agora eles têm uma esperança, e essa esperança, de acordo com o que você leu, é aguardar dos céus. Então, esse item da esperança é um fundamento da fé. Ninguém que não tenha essa esperança é um cristão verdadeiro, porque um cristão é aquele que se agregou a Cristo.
E se eu me agreguei a Cristo, eu quero vê-lo. Eu quero que ele retorne. Ninguém que nega que o Senhor Jesus vai voltar tem esperança nele. E pode-se dizer que não tem também fé nele. É por isso que a segunda vinda de Cristo é um dos itens principais. E é também esse item dentro dos itens principais, dentro do qual todos os outros 6 itens giram. Tem muitas pessoas que não creem que Jesus voltará a segunda vez. Porque muitos creem que ele veio a primeira vez. Na verdade, a nossa história é determinada pelo um período antes de Cristo. Nosso calendário o calendário cristão determina, né, o calendário comum geral hoje, né, é contado o tempo depois de Cristo. Então todos. Até que tem o calendário, confessam. Até mesmo, né, Antônio, aqueles que não professam fé em Cristo, quando vão fazer os negócios no século, no mundo secular aí, eles precisam usar o calendário cristão. Por exemplo, os muçulmanos que não têm a fé cristã, eles não creem que Jesus seja o Cristo, embora creem que ele seja um profeta, mas não creem que ele seja o Cristo. Eles têm um calendário lá baseado na doutrina de Alá, no Alcorão. Mas quando eles vão fazer negócios aqui com o Ocidente, eles precisam usar o calendário do nascimento do Senhor Jesus. E na verdade, Daniel, tanto ateus como aqueles que não, embora é a minoria, não creem no Filho de Deus, todos confessam e até a evidência admitem e a evidência da primeira vinda de Cristo. Da primeira vinda, que ele nasceu. Agora, se há evidência, porque a primeira vinda de Cristo, ela foi anteriormente mencionada pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, muitos fizeram menção da primeira vinda, como também da sua segunda vinda. E aqui eu queria colocar um ponto. Todas as 1.800 profecias da Bíblia, porque a Bíblia contém cerca de 1.800 profecias, elas giram em torno de 2 pontos principais: a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Os judeus não conseguem crer que Jesus, aquele judeu que nasceu na manjedoura, era o Messias, era o Cristo, porque eles esperavam o Messias vindo em glória, somente com poder e majestade, para acabar com o Império Romano e libertar os judeus daquela escravidão. E acabar com todos os inimigos do povo judeu. Na verdade, Daniel. Só que, né, Antônio, eles falharam em ver que isso é na sua segunda vinda. Eles viram só a segunda vinda. Eles não viram também a primeira vinda de Cristo. E foi uma decepção para eles. Foi uma decepção, porque quando Jesus veio de maneira pobre, né? Em vez de nascer num palácio em Jerusalém, ele nasce numa manjedoura. Eles falam, mas não é possível. O nosso Messias é o filho de Davi, é aquele que foi enviado para libertar o nosso povo dos inimigos, e agora ele nasce numa manjedoura. Não é possível uma coisa dessa. Na verdade, não creram, né? Não creram, porque eles não viram que as profecias não é só com relação à segunda vinda. Para eles, Antônio, e para você que está aí também nos assistindo, para eles, a vinda de Cristo haveria uma vinda só. E era somente para libertar o povo e acabar com a tirania na terra e estabelecer o reino universal de Deus na terra, como vai acontecer, mas não na primeira vinda de Cristo, e sim na sua segunda vinda. A primeira vinda de Cristo foi para chamar os cristãos com essa vocação, para terem essa vida junto a Deus, libertar-nos dos nossos pecados ao morrer por nós na cruz e nos dar a vida eterna, como nós já falamos no programa anterior. Agora, a sua segunda vinda, Antônio, essa determina tudo. Essa vai determinar todas as coisas. E na verdade, né, podemos usar um termo popular, né, essa segunda vinda, para aqueles que não creram, como no caso dos judeus, muçulmanos e outros grupos, né, etnias e as demais coisas que existem, outras culturas que não têm a afinidade do cristianismo, não creram na encarnação e nem reconhece a divindade de Cristo. A sua segunda vinda vai determinar no verbo popular que ele é o cara, né? Ele é o cara. Que ele é aquele que estava predestinado para a primeira vinda e a segunda vinda. Então a segunda vinda revela para aqueles que não creram que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus. Inclusive aos judeus. E aos judeus, porque hoje os judeus, né, aqueles do grupo Hasidim, aqueles que
pertencem à ortodoxia judaica, quando eles leem as escrituras, eles vão naqueles trechos, por exemplo, como Isaías 53, e eles vêm falar de um Messias sofredor ali, alguém que sofreu, eles falam, mas não é possível, eles não entendem. Eles falam, nosso Messias, em outros versículos, está falando que ele vem em glória, mas aqui está falando que ele está sofrendo. É que eles não entendem que haveria de haver duas vindas e não uma só. E é por isso que eles não conseguem crer que Jesus, que veio e morreu na cruz, era o Messias. Porque na verdade não há uma vinda só, há duas vindas. E essa segunda vinda é que vai determinar todas as coisas. É interessante, Daniel, dentro desse item da esperança, que os judeus ainda têm esperança, eles têm esperança. Só que eles ainda esperam a primeira vinda. Para eles vai haver ainda uma primeira vinda. Nós estamos aguardando de fato a segunda. Porque a primeira vinda para os judeus vai ser na verdade a segunda, porque o Cristo já veio. Para você ter uma ideia, só na vida terrena do Senhor Jesus aqui na Terra, dessas 1.800 se cumpriram 333 profecias. Muito bom, só na vinda do Senhor Jesus aqui na Terra, quando Ele veio a primeira vez, né? Então nós temos que estar claro de qual é a esperança comum de todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Você mencionou a questão de 1.800 profecias relacionadas à vinda de Cristo no Velho Testamento e a quantidade que já teve o seu devido cumprimento. A Bíblia tem cerca de 1.800 profecias, Antônio. E essas 1.800 profecias, para você que está aí nos assistindo, elas se dividem em 737 eventos principais. Antônio, desses 737 eventos principais, você que está aí nos assistindo quiser tomar nota disso, 590 são de eventos independentes principais. Ou seja, são eventos de grande escala de cumprimento. São profecias como, por exemplo, a queda do Império Babilônico. Isso foi algo que é registrado na história, né? Foi algo que foi registrado na história. E o nascimento de Cristo também é um desses 590. 590 eventos independentes principais. Agora, sabe qual é a taxa de cumprimento desses 590 eventos principais? 570 já se cumpriram ao pé da letra. Apenas 20 eventos principais faltam ser cumpridos antes da segunda vinda de Cristo. Muito bom, Daniel. Desses 20 eventos principais que faltam para cumprimento dessas profecias, acho que a pedra maior, né, como se fosse pegar isso como pedra, né, essas profecias, acho que a de destaque agora principal seria essa segunda vinda de Cristo. Sim. A segunda vinda de Cristo. Sim. Com certeza. Então, essa segunda vinda de Cristo é o evento principal que resta agora acontecer. E ao qual Ageu, no capítulo 2, fala que é o desejo de todas as nações. As nações nem mesmo às vezes sabem que elas querem isso. Mas hoje uma coisa comum entre as nações é clamar pela paz. E a Bíblia mostra muito claro para nós que quem vai trazer a paz é aquele que é chamado de o pacificador, o Senhor Jesus. Aquele que é o príncipe da paz. Em Isaías 9 ele é chamado de o príncipe da paz. Na sua segunda vinda, que é o alvo de todos os cristãos, é a esperança de todos os cristãos, ele vai trazer a paz universal a essa terra. Então o viver dos primeiros, nós estamos chegando ao final do programa, o viver para os judeus, eles ainda estão esperando a primeira vinda do Messias, ou daquele que vai estabelecer o seu reino, o reino terreno, que é as profecias relacionadas ao reino terreno de Jesus, de Jeová ou de Deus na terra. Eles ainda aguardam, Daniel, a primeira vinda de Cristo. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda para os cristãos, se alguém é um cristão e não tem esperança na segunda vinda, ele não tem a vida de Deus. Ele não tem a vida de Deus, porque ele não é cristão. Porque o cristão professa aquilo que o Senhor Jesus falou de si mesmo. Ele falou que voltaria a segunda vez? Ele disse que voltaria. Ele falou, então vereis o sinal nos céus e o Filho do Homem vindo com muita glória e poder à direita da majestade nas alturas. Hoje se ouve pouco se falar da segunda vinda de Cristo, mas é bom nós atentarmos a esse detalhe. Você que é cristão católico, cristão evangélico, nós precisamos estar atento para esse evento
que será o evento mais esperado de todos os cristãos, Sim. que é a segunda vinda de Cristo. Então Deus nos chamou e nos tornou filhos de Deus e nos deu uma esperança, que é algo que nós não tínhamos no passado, para aguardarmos do céu a segunda vinda de Cristo. Sim. Essa é uma esperança que todos nós, os cristãos, devemos ter. Se alguém tem esperança, Daniel, em alguma coisa em que esse mundo há uma melhora, ou que esse mundo possa ser consertado, vamos usar o termo assim propriamente dito, se alguém vai pôr a casa em ordem, é o Filho de Deus na sua segunda vinda. Na sua segunda vinda. Então nós somos gratos a Graças Deus, a Deus. pela oportunidade, né, Antônio, que tivemos. E chegamos agora ao final de mais esse programa e queremos agradecer, né, por todos aqueles Convidar também, Daniel, antes das considerações finais, as pessoas para o programa das 23 horas das 23 horas, né, porque ali nós vamos tratar de como ocorreu aquela degradação dentro dessa esperança, dos itens que eles criam, e como Deus também restaurou e tem restaurado isso ao longo das eras. Graças a Deus. Nós vamos orar com vocês agora, não por vocês, mas com vocês. Você tem o direito de orar e Deus pode ouvir a sua oração. Ele não faz acepção. Não existe não existe alguém mais chegado de Deus que ele ouve alguém e despreza outro. Todos os que oram, todos aqueles que são filhos de Deus, podem ser ouvidos por Deus sem que haja um mediador, ou seja, Cristo é o seu mediador. Então, orando junto com vocês, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã. Senhor, guarda-nos debaixo do teu sangue. Preserva em nós essa esperança, a esperança da sua segunda vinda. Senhor, conserva isso dentro de nós. Senhor, queimando de forma ardendo em nossos corações. Que a nossa fé não seja abalada. E que a nossa fé, Senhor, seja a sua segunda vinda. E se deve ter uma esperança em nós, e há uma esperança em nós, seja o seu retorno para restaurar todas as coisas que estão fora de ordem. Senhor, muito obrigado por ter nos aceito do jeito que nós somos. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Nós queremos agradecer o Daniel até às 23 horas, Daniel. Às 23, Antônio, e a vocês também que aí nos assistem. Convidamos vocês a também estarem aí no programa das 23. Muito obrigado. Jesus Cristo é o Senhor. Nosso Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição. Não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras.